Mudanças obrigatórias no Corinthians para mudar a rota e melhorar resultados no Campeonato Brasileiro. Diferenças em relação a também a diretoria do Corinthians se movendo nos bastidores e também tudo sobre o que tem acontecido no Corinthians. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida. Você já vai conferir um pouco mais em relação ao que também se é falado no Corinthians neste atual momento de tensão. Após a última derrota, aqui também culminou em um início de crise no Corinthians que já tem se arrastado com um número de partidas sem conseguir vencer. Dessa vez, que havia sido contra o Argentino Júnior lá na Argentina, o Corinthians se vê diante de uma necessidade de mudanças em sua escalação para o próximo confronto contra a equipe do Fluminense. A fase do time atual não é nada favorável. A comissão técnica liderada pelo português Antônio Oliveira está buscando soluções assim de forma interna para conseguir reverter esse cenário que se torna bem desafiador neste momento, com muita pressão em pleno início de Campeonato Brasileiro. É válido ressaltar, o Corinthians atuará apenas na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, já iniciou o Campeonato Nacional dessa maneira, com uma crise, um elenco que ainda não conseguiu demonstrar verdadeiramente que pode sim representar o Corinthians de uma forma mais sólida, com bons resultados e principalmente bons desempenhos. E assim, o torcedor corintiano tem se ficado bem angustiado em relação ao que o cenário atual tem proporcionado a ser visualizado. A derrota para o Argentino Júnior foi um golpe para o Corinthians, que agora precisa se reerguer e encontrar novas estratégias para voltar ao Campeonato Brasileiro pela rodada onde vai enfrentar o Fluminense. A comissão técnica está com certeza trabalhando de uma forma muito intensificada para identificar as falhas, que são muitas, e ajustar a equipe visando um desempenho um pouco mais convincente e mais consistente e competitivo, já nesse duelo contra a equipe do Fluminense comandada por Fernando Diniz. As mudanças com certeza devem acontecer na escalação e podem ser uma oportunidade para assim revitalizar o time e buscar uma nova dinâmica. A rotação dos jogadores também terá que ser diferente, jogará dentro de casa, com também a sua torcida ao favor e que fará com certeza uma pressão enorme contra um adversário que é bem montado, tem um técnico que já está há bastante tempo na equipe e conhece muito bem seus jogadores, além de ter conseguido conquistas na temporada passada. Na minha visão, o Corinthians necessita nesse momento dar uma sacudida no seu elenco para que consiga assim retomar o caminho das vitórias, e aí com certeza a confiança vai aumentar de forma gradativa no elenco. Você, torcedor do Corinthians, que diagnóstico também realiza nessa equipe atual que não tem conseguido vencer em nenhuma competição atualmente? Comenta aqui abaixo. A diretoria do Corinthians também tem sido bastante pressionada. Ainda recentemente, em uma reunião com torcedores de organizadas, o presidente Augusto Melo informou que o clube não estará colocando uma extensão de vínculo com o lateral direito Fagner, que tem contrato válido até a finalização da temporada de 2024 e assim não deve permanecer na equipe para a temporada de 2025. O jogador, que já está no Corinthians há mais de 10 anos, com certeza é um dos atletas mais longevos do Corinthians atualmente, junto com o Cássio e alguns outros. Essa é também uma informação que certamente causará muito impacto entre o torcedor corintiano, que já não vê Fagner como um jogador que tem resultados consistentes em desempenho no Corinthians de forma frequente, assim nesses últimos anos em que ele esteve atuando como o principal jogador na posição de lateral direito no Corinthians. E é por isso que há também muitas cobranças em relação a alguns atletas que são considerados veteranos e que já não conseguem ter todo aquele vigor em relação também a outros atletas. E claro, o torcedor corintiano percebe isso e passa a cobrar bastante em relação à diretoria com a posição com esses atletas que também já são buscados para uma não continuidade para a temporada de 2024. Fagner, é claro, é necessário ressaltar toda a liderança que ele realizou no Corinthians nos últimos anos, as suas inúmeras conquistas, principalmente é um jogador que fez uma história bem interessante, de muita dedicação e compromisso com o Corinthians, mas o torcedor já passa a sentir também que é a hora de ele mudar de ares. O Corinthians foi sim uma das equipes na qual ele conseguiu mais atuar de longe. Um atleta que passou mais de 10 temporadas atualmente vestindo a camisa do Corinthians, inicia mais uma
sempre, na maioria dessas temporadas, titular absoluto em sua posição e por isso também acumula uma quantidade de jogos muito expressiva nesse Corinthians atualmente. Na minha visão, Fagner é de longe um dos jogadores que conseguiram mais atuar no Corinthians nesses últimos 10 anos, 10 temporadas, onde o atleta esteve de forma consistente sendo titular no time do Corinthians. Você, torcedor do Timão, o que pensa? Comenta aqui abaixo e deixe um comentário com sua opinião em relação também a esse possível futuro de Fagner. O momento do Corinthians é realmente muito complicado e isso fica ainda muito evidente de acordo com algumas informações que foram trazidas por Samir Carvalho, que aponta que alguns atletas do Corinthians não têm conseguido assim sintetizar as informações do trabalho realizado pelo técnico Antônio Oliveira. Ainda de acordo com o que se foi falado, muitos atletas ainda não conseguem entender o que o treinador realmente tenta implementar em sua equipe. Essa falta de sintonia entre o técnico e o elenco, é claro, se torna muito preocupante e pode estar impactando de forma direta no desempenho do time em campo, que não tem sido nada positivo. É importante lembrar que o Corinthians vem enfrentando uma sequência negativa de resultados, que certamente tem gerado muita frustração e descontentamento entre os atletas e principalmente entre o torcedor corintiano. Quando não se há uma conexão clara, como também tem sido visualizada, o trabalho do treinador e a compreensão dos atletas fica extremamente muito complicado e difícil de encontrar um caminho para que essa recuperação da equipe do Corinthians possa realmente acontecer. Um alinhamento em relação às ideias ainda não parece ter sido colocado em prática e por isso o Corinthians tem realmente tido muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, onde a equipe tem conseguido estar muito mal, principalmente na última rodada, onde conseguiu estar sendo derrotado fora de casa contra a equipe do Argentino Júnior. Agora, a grande problemática é que tem surgido nesse momento é não fazer com que a equipe do Corinthians esteja arrastando um pouco mais todo esse tempo de derrotas que a equipe tem sofrido no Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Na minha opinião, é claro, o Corinthians ainda não conseguiu engatar uma sequência positiva e isso também condiz com o desempenho da equipe, que tem variado muito mal dentro de campo. O torcedor, é claro, necessita de respostas imediatas para que o resultado positivo possa acontecer mais brevemente e que assim a equipe possa ter um saldo positivo de confiança. Você, torcedor corintiano, que pensa? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre também o que tem sido falado e também comentado nesse momento atual do Corinthians, é bem ruim por sinal.